Uou! Bem-vindos ao Developers, o seu programa de talk show, da zoeira, do e-master e de todo mundo. E hoje, galera, estamos aqui. Ela é full stack overflow na Quanto. Ela é organizer no GS Ladies e no Lambda.io. Cientista da computação com relacionamento sério na PUC, São Paulo. Recebam comigo, com nós, com todo mundo, Ana Luísa Bastos! Uou! Como é que tá, Aninha? Tudo bom? Senta aí, seja bem-vinda. Essa zoeira aqui, quer uma água, quer uma breja, um café? Eu aceitaria um café. Um café você aceitaria, então não aceitou. Então depois vai ter um café aí, ela não aceitou, aceitaria. Então quando você aceitar vai ter o café. Então Ana, fala um pouco primeiro pelo pessoal que não te conhece, quem que é a Ana, o que você faz, qual é a zoeira desse rolê todo? Mas você acabou de me apresentar? Então, mas aí você se apresenta de novo, isso que é a parte que é redundância, sabe, fazer a roda, a gente reinventa a roda aqui. Ah, bem. Não, eu sou desenvolvedora de software na Quanto, eu organizo o Lambda.io e o JS Ladies. E eu também tenho um grupo de estudos de programação funcional. E tenho o meu relacionamento seríssimo de longo prazo com a PUC. É muito bom, isso é realmente refatoração, não, refazer a roda. Mas beleza, e como é que você começou nessa parte de programação? O que te levou para estudar programação, mexer com essa parada? Eu vou ser bem honesta que foi Neopets, quando eu Legal, era criança. muito bom. É que quando você está no Neopets, você tem um negócio chamado página do seu pet. Aí você mexe com HTML, essas coisas, para personalizar, porque naquela época você queria que, por exemplo, seu mouse brilhasse, tocasse musiquinha. Então aí eu fui aprendendo. Mas aprender mesmo a programar foi depois que eu entrei na faculdade mesmo. Sim. Eu, na verdade, olhei e falei, nossa, não gostei tanto, mas depois que me apresentaram Python, eu falei, não, programar é legal. Ah, você programava lixo, então o que você programava antes do Python? Hã? O que você programava antes do Python, que você não gostava? Antes do Python? Não, eu não tinha tanta familiaridade, assim, com programação. Eu tinha brincado um pouco com Flash. Opa, aí coisa linda, pessoal, é coisa boa mesmo. Mas aí, aprender a programar foi com Python mesmo. Uhum. Aí eu fui na faculdade, aprendi um pouquinho mais, depois fui indo. Aí eu entrei no PHP. Opa, coisa boa, hein? Coisa boa de saber. No PHP. Foi uma bosta. Não, foi bom PHP. Você fala não foi bom, tão não pode cuspir no prato onde você comeu, né? Isso é verdade. É o que pagou meus boletos por muito tempo, 2 anos pagando meus boletos com PHP. Então, justíssimo. Então, na faculdade você foi apresentado para Python e você já tá na faculdade há quanto tempo? Na verdade, quem me apresentou foi um amigo meu. Sim. A faculdade me apresentou 6 Java. Opa, show mas eu também. tive muita rejeição, né? Entendi. Aí... Mas aí, tipo, muitas pessoas perguntam, tipo, se vale a pena fazer faculdade hoje em dia ou não. Você já tá lá há bastante tempo, o que você tem para falar sobre isso? Então, o que eu acho é assim, se você quer seguir o meio acadêmico, eu acho válido você fazer uma faculdade, até porque é uma necessidade. Agora, se você quer... E a faculdade, ela te ensina algumas coisas importantes, tipo... Principalmente questão de, por exemplo, algoritmos, estruturas de dados, algumas coisas por debaixo, como funciona um hardware, como funciona redes. Isso aí você aprende na faculdade. Às vezes o desenvolvedor só aprende a programar, ele não sabe dessas coisas. Sim. Mas se você quer só entrar no mercado para desenvolvimento, você não precisa necessariamente de uma faculdade. Você pode fazer um curso na internet, pagar um curso legal, fazer um técnico, eu já acho mais válido. Uhum. Então, faculdade é só... se a pessoa quiser fazer eu só tô com esse relacionamento a longo prazo porque eu penso assim, não, um dia eu quero fazer mestrado. Então eu tô aqui, né? Entendi. E a questão da comunidade, você começou a chegar na comunidade dentro da faculdade já? Ou antes, nessa época que você foi Não, eu demorei muito tempo para ser apresentada para a comunidade. E depois que eu fui apresentada na comunidade, aí sim que eu falei que eu comecei a ir atrás de muito mais coisas, comecei a me desenvolver muito melhor. Mas eu demorei muito tempo para descobrir até que existia comunidade.
e começar a primeiro ir nos meetups, depois colaborar com essas coisas. Mas foi meio que isso. E você começou já palestrando, não? Você começou indo nos eventos. Só depois de muito tempo que eu comecei a palestrar. Acho que minha primeira palestra foi ano passado. Que legal. Aí foi mais ou menos minha empresa forçando a isso, falando assim, não, todo mundo palestra aqui. Por que você não palestra de alguma coisa? Daí me empurraram para um lugar para eu palestrar. Depois disso não me chamam para as coisas, eu sempre vou. Entendi. Hoje em dia você atua mais em comunidade de front, híbrido, qualquer coisa? Em quais comunidades você atua mais hoje em dia? Você mexe mais? Eu acho que principalmente na comunidade JavaScript, em coisas em relação à programação funcional também. E no front um pouco. No back, por mais que eu seja mais back-end, eu não participo tanto. Entendi. Porque eu sou meio full stack overflow, né? Mas eu sou back-end, na verdade. Isso é bom saber. Mas eu gosto muito do front, eu acho muito legal. Então eu participo mais das comunidades de front. Mais porque você quer aprender mais front. Porque também. Back já é... Também porque eu acho mais legalzinho. Também. As comunidades de front são mais legais. São. E as de back, geralmente, você está atrelado a uma linguagem, né? Acho que de front, como tudo é JavaScript, tudo é CSS, HTML, você acaba tendo mais comunidades plurais em relação a isso, né? E programação funcional, você fala que hoje em dia você mexe muito com programação funcional. Como que chegou esse seu querer de programação funcional? Eu diria que a minha principal influência foi amigos meus. Durante a faculdade, um amigo meu me apresentou Haskell. Aí eu achei massa. E também, principalmente, um grupo de programação chamado Associação dos Programadores Depressivos. Que legal. Aí lá é um grupo muito grande, grande. Mas tem umas pessoas muito boas lá que gostam de programação funcional. E aí eu fui indo atrás, fui começando a estudar, mas eu nunca, por exemplo, trabalhei com uma linguagem funcional. Eu testei, eu brinquei, eu mexi com várias linguagens funcionais que compilam para o front, mas eu nunca trabalhei com uma linguagem funcional. O que eu faço é tentar fazer o JavaScript ser funcional. Entendi. Porque não é. E eu lembro que você ia para muitos eventos, coisas loucas, tipo Roadsec, você ia para essas zoeiras. Qual a sua sensação? Tipo assim, hoje em dia você busca mais os eventos só focados ou tipo, o que tem você está indo para você aprender um pouco mais e qual é a sua... Eu diria que quando eu comecei a participar de comunidade, eu comecei a ir de tudo. De mobile, de Java, de C#, eu comecei a ir em tudo. De segurança. E atualmente estou mais interessada em segurança, mas na época eu ia mais para conhecer. Aí agora eu estou realmente mais focada no que eu tenho mais interesse, no que faz mais sentido. Show. E aí você começou a palestrar primeiramente ano passado, como você tinha falado. E pra você, o que isso mudou depois que você começou a palestrar? Tipo, continua a mesma coisa? O pessoal... Você começou a estudar outras coisas? Você estuda pra fazer palestra ou você palestra sobre coisa que você já fala? Então, eu vou ser bem honesto que, assim, nas minhas primeiras talks, eu dei sobre uma coisa que eu conhecia. Mas depois eu comecei a fazer assim, pela pressão de fazer palestra, eu aprendo muito rápido, porque você se força a aprender. Na hora que você tem que dar um conteúdo para alguém, tem que ensinar para alguém, você tem que dar ter o domínio do que você está falando. Verdade. Então você se força a estudar, então eu falo, o que eu quero aprender? Aí eu mando um call for papers daquilo, e aí eu me pressiono a aprender aquilo, aí eu aprendo. Por exemplo, acho que uma vez eu falei, eu quero aprender GraphQL. Aí eu falei, vou dar uma talk de GraphQL. Aí eu comecei a estudar, comecei a treinar, comecei não sei o quê, e agora eu trabalho com GraphQL. Da hora. Então é meio que isso que eu faço geralmente. Então, por exemplo, tem alguma coisa que eu quero aprender, eu quero testar X coisa, então eu falo, vou dar uma talk disso. Que maneiro. Aí eu preparo esse conteúdo e você acaba fixando muito melhor, porque diz que ensinando é o melhor jeito de se aprender, na verdade. Isso é verdade. Então eu achei isso bem legal. E também porque uma coisa que eu achei interessante é que eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E em palestra eu me forcei a aprender isso. Eu me esforcei para... Não, agora eu tenho que me expressar direito. Então eu meio que perdi um pouco desse medo por causa disso. Pô, muito maneiro. Galera, a produção acabou de falar que o café dela chegou. Produção? Essa produção tá maravilhosa. Agradecer novamente a produção que tá trazendo aqui... tratando nossos convidados da melhor maneira possível. E a organização de comunidade? Você começou lá participando e hoje em dia você organiza. Que dificuldade você teve quando você começou?
Foi de encher pessoas, foi de achar lugares para colocar os eventos, ou as duas coisas? Eu ainda tenho dificuldade, né? Porque assim, no início de JS Ladies foi o quê? A gente quis fazer um evento novo de JavaScript e chamei várias meninas para participar, etc. Foi se juntando. Só que, por exemplo, tinha minas de outros estados que queria fazer de um jeito. Tinha gente daqui de São Paulo que queria fazer de outro jeito. Entendi. Ela falava, vamos fazer o site do JS Ladies. Aí uma pessoa quer fazer, outra pessoa também quer. Aí fica nessa dificuldade de fazer as coisas realmente serem produtivas. Então, o que a gente fez foi organizar. A gente organizou 2 no ano passado. Uhum. Aí esse ano as meninas do Rio organizaram outros. Que legal. E agora a gente está querendo fazer um no mês que vem. Só que o problema é o quê? No JS Ladies você precisa de uma professora dando conteúdo. Fazer esse conteúdo é difícil, né? Sim. É chato se fazer esse conteúdo. Não é igual dar uma palestra, você tem que dar um dia inteiro de conteúdo. Uhum. E você precisa de pessoas auxiliando as pessoas. Sim. Então você precisa chamar gente que tenha disponibilidade para estar lá para ajudar as pessoas. Então, para ter um dia em que todo mundo possa ir, sei lá, num sábado, e arrumar um espaço que esteja disponível também naquele dia, que às vezes de sábado é um pouco complicado, Porque todo mundo aí aluga, complica. né? Entendi. Então, o Lambda.io O Lambda.io, na verdade, ele é um evento que rolou em 2016. E já que eu tinha um grupo de estudos lá no Telegram, que a gente tem um grupo de estudos de programação funcional, né, esse grupo de estudos criou com os amigos meus e agora Sim, tá grande. tá com a galera toda lá. Não sei porquê, mas cresceu. E aí eu agora divulgo. Mas assim, aí a gente conversou e falou, seria legal se a gente se organizasse para se encontrar e estudar. E aí o pessoal do Lambda.io falou, então por que vocês não tocam o Lambda.io que a gente meio que não tá mais tocando? Então a gente pegou o meetup deles e agora a gente está fazendo lá no Garoa Hacker Club Legal. uns eventos, só que o que a gente faz para não ter problema de organização, de não conseguir fazer, a gente faz o seguinte, faz uma pauta, ninguém prepara nada. Entendi. E vai. Então fala assim, o de sexta passada a gente falou assim, vamos falar de Clojure. A gente falou, vamos, sei lá, dar uns exercícios. Ninguém preparou nada. Vamos dar uns exercícios. E aí chegou lá, no final a gente começou a falar sobre a linguagem, aí começou a ler documentação, começou a ler nananã, e começa cada um a agregar alguma coisa e acabou sendo mais produtivo. Então eu achei esse formato mais legal, tô querendo aderir no JS Ladies, assim, também. Um formato meio assim, de não ter tão preparado, que às vezes o pessoal participando mais acaba sendo mais legal. É verdade. Gente que não, começando na área, às vezes entra num evento e fica quietinho, assim. Agora, se ele chega, participa, talvez seja mais interessante. E aí você falou tipo, de fazer eventos para o pessoal começar a programar em JavaScript. Hoje em dia, qual linguagem, você que mexe com funcional, mexe com orientação a objeto, mexe com um pouco de tudo, qual linguagem você acha ou quais linguagens você acha que são mais fáceis das pessoas começarem a aprender? Eu vou puxar para o meu lado que foi o Python. Porque o Python, você aprende que você consegue fazer as coisas fácil. Porque na hora que você vai aprender uma linguagem tipo C, você tem muito problema, você olha para coisa, você se assusta, você não sabe o que é aquilo, você tem que definir coisas que você não sabe nem o que são ainda. Então, na hora que você vai mexer com Python, não, tá lá, você consegue fazer uma coisa funcionar sem ter o overload de abstração do que você está fazendo. Entendi. Agora, o JavaScript também é legal, por quê? Porque se você for mexer com front, por exemplo, você tem um feedback visual na hora. Então você fala, vou fazer um jogo. Você consegue fazer um jogo, você tem um feedback visual disso. Só que o JavaScript é tricky. É bem complicado para você. Tipo, o JavaScript você começa a programar, aí você descobre, não, tem S6. Não, tem não sei o quê. Não, eu não sabia JavaScript. Aí complica. E fora a programação, o que você faz mais de legal, de divertido? O que eu faço de divertido? Eu jogo alguns jogos. Eu não jogo mais MOBA, mas jogava MOBA. Putz, que triste, queria que você... Eu tinha adicionado no LOLzinho, acabou que a gente não... Acho que eu tinha adicionado no LOLzinho, acabou não jogando, verdade, faz tempo isso. Não, eu também jogo Pokémon GO, agora voltei a jogar. Voltou. Mas por causa do Switch ou não? Por causa do Switch também, mas eu joguei bastante quando saiu também. O que mais que eu faço? Eu gosto de passear. Que bom. Essas coisas, gosto de... gosto de desenhar. Que massa. O que você gosta de desenhar? Tipo, Pokémon?
aleatória. Não sei, vou desenhando as coisas, tipo, de coisa que eu assisto, de série que eu assisto, de animação que eu assisto. Eu vou tentando desenhar. Você é muito pra evento de cosplay, essas paradas de anime? Ai. É que você tem cara que ia. Eu tenho quase certeza que você ia. Não, agora você tocou num passado obscuro. Sério? Que triste, é legal. Não, mas eu já fiz cosplay. Oh, que massa! Já fiz alguns cosplays. Boa parte dos meus amigos são dessa questão de animes, essas coisas. Sempre participei bastante. Entendi. Qual o cosplay mais doido que você já viu? Não que você fez, mas que você já viu num evento de anime. Ah, de um amigo meu, ele fez cosplay de Gundam com uns papelão. Esse eu achei tão bem feito. Não foi bem feito, foi o oposto de bem feito. Sim, exato. Mas foi tão criativo que eu falei parabéns, mano. E bonito? O que você achou? O que você viu de bonito? Ah, de bonito tem muita coisa. Eu tenho muita amiga cosplayer. E elas fazem umas coisas bem legais. É um preparo, assim, artesanal mesmo, assim. Elas tipo, ficam meses fazendo as coisas com papel machê, fazendo costura, fazendo não sei o quê, comprando lente, comprando peruca pra fazer o cosplay, assim. Então, é bem treta, assim. É que os que eu fiz foi meio fuleco, na verdade, assim. Eu chegava lá, assim, e quando eu via tinha gente com uns cosplay muito mais massa que o meu, e eu olhava assim, mas nossa, era divertido ainda, assim. o que vale é a diversão. Não, Exato. eu gostava muito de Naruto. Uhum. Não gosta mais? Gosto, lógico. Não, Naruto é muito bom. Ah, que massa. E você já saiu de São Paulo pra ir pra cosplay ou não? Tu sempre fazia evento aqui, tipo, ia pros eventos daqui? Então, eu não sou de São Paulo. Ah, legal. Eu vinha pra São Paulo pra vir nos eventos quando eu era criança. Ah, que massa, bom saber. Eu na verdade, eu sou do norte do Paraná. Que legal. Minha família, por parte de mãe, é do norte do Paraná, por parte de pai é de Brasília. Uhum. Eu morei por muito tempo no interior de São Paulo. Sim. Também morei em Curitiba, em Belo Horizonte. Pô, que legal. Morei em vários lugares, mas eu vinha pra São Paulo. Tô em São Paulo faz uns 5 anos. Ah, sim, legal. Então, beleza. E, então, programação funcional, você fala que mexe bastante com já mexeu com Clojure, mexe com Haskell, e tem sempre a briga de qual é a linguagem mais, vamos falar assim, popular do funcional. Tipo, o que você consegue falar um pouco sobre elas e qual que você se identifica mais? No front-end, atualmente o Reason tá com um hype que eu gostei, assim, que eu gostei, achei muito legal. Mas eu pessoalmente gostei muito de Elixir. Eu achei muito bonito o Elixir, muito legal a ideia do Elixir. Mas atualmente eu tô começando a gostar mais de linguagens Lisp-like, assim, tipo Clojure. Uhum. Eu comecei a achar legal. Ir atrás, etc. Mas eu ainda tô aprendendo, na verdade. Tô explorando o que eu acho interessante. Mas assim, eu acho que o Elixir para mercado, ele soluciona alguns problemas de forma muito boa. Ah, legal. Muito boa. E o Clojure, ele tem também uns cases muito legais. Dá pra você fazer aplicativo híbrido. Você consegue, por exemplo, fazer com React ou Clojure Script lá e meter um React Native e fazer um aplicativo híbrido. Isso o Elixir não. O Elixir é mais back-end, pelo que eu entendi. Uhum. Então, tem que ver mais ou menos o que você está querendo solucionar, porque eu não acredito muito em modinha. Eu acho que uma coisa está lá para solucionar um problema. Verdade. E o Elixir está lá para solucionar problema de concorrência, para solucionar esse tipo de coisa. Alta disponibilidade, etc. Agora, quando você está mexendo com Clojure, outros problemas. Bom, muito maneiro. E fala agora só um pouco como é que foi, tipo assim, depois da comunidade, como é que mudou sua carreira? Tipo, continuou a mesma coisa? Você conseguiu galgar coisas melhores? Ou já estava na vibe e aí só seguiu? Ah, com certeza coisas melhores, mas também algumas roubadas. Porque a partir do momento que você tem um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de acesso às coisas, você tem acesso às coisas boas e às ruins, né? Verdade. Então já teve gente pilantra, Uhum. e já teve... E não, na verdade minha carreira foi muito além depois de comunidade, assim. Deu uma boa diferença. Também eu aprendi muito mais, então às vezes... É isso aí mesmo, por estar participando eu aprendi muito mais, eu tive um desenvolvimento muito melhor, então foi isso. Bom, maneiro. E para finalizar então,
Eu queria deixar um recado aí pro pessoal que está assistindo, que o pessoal que não te conhecia vai começar a te seguir agora. O que você pode falar pro pessoal um pouco do futuro, que você acha que o futuro de desenvolvimento web e não web? O futuro do desenvolvimento web, eu acho que é JavaScript e linguagens que compilam para JavaScript em relação ao front. Não tem como fugir do JavaScript, o JavaScript está melhorando muito, então é JavaScript em relação ao front. Em relação ao back, eu acho que linguagens funcionais são o futuro. São o futuro. E é isso. Mas eu posso falar as coisas para me seguir? Pode. Eu tenho um Twitter, @nalu, Nalu com 2 Hs no final. Me sigam lá no Twitter, eu faço umas piadas ruins. As pessoas às vezes gostam do RT, mas eu faço umas piadas ruins lá. E tem o meu GitHub, Ana Bastos, para conversar comigo, Ana P. Bastos no Telegram. Muitos grupos lá também, estou ativa em alguns grupos. E acho que é isso. Então valeu, galera. Esse é o Developers. Siga a Nalu e até a próxima. Falou!